São Paulo bate o martelo sobre venda de cria para a Europa. Rafael Tolói tem estreia marcada, Gabriel. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo e, meus amigos, vamos começar o vídeo aí já de bate pronto falando sobre os episódios lamentáveis, né, cara, que aconteceu ontem na nossa casa, né? Ontem mais uma vez o Santos aí utilizou o nosso estádio para o jogo contra o Vasco e tomou 6-0. É um negócio inacreditável. A gente fica puto com o São Paulo, se irrita, né? Mas esse tipo de vexame a gente não passa, né? Eu vou te contar agora, 6-0 pro Vasco, cara. O Vasco enfiou 3 no São Paulo no último jogo do Zubeldia, né? Um vexame inacreditável do São Paulo. Foi atropelado pelo Vasco. O Paulo não competiu contra o Vasco. Aí o Santos foi lá e tomou 6, rapaz. É um negócio surreal. Tava assistindo o jogo ontem. 6-0, um negócio assim bizarro. Tipo assim, aquele vai ser um daqueles jogos que vai ficar marcado pra história, né? Vai lembrar pra sempre. Aí o que acontece? O Santos, como todo mundo sabe, fez um acordo com o São Paulo. O São Paulo vai mandar 3 jogos na Vila Belmiro e o Santos vai mandar 3 jogos no Morumbi. Ontem foi o segundo. Vocês vão lembrar que no primeiro jogo, que foi no jogo contra o Juventude, os caras jogaram lá e tivemos aquele episódio triste, né, de vandalismo, só que foi no metrô, né, que os caras tiraram lá os adesivos, né, cara, vandalizaram lá o metrô, naqueles adesivos lá que a Superbet fez, né, em homenagem ao São Paulo. Os caras arrancaram tudo, vandalizaram, ficou, pô, ridículo, já comentamos sobre isso. Aí, né, deixou passar, né, pô, aconteceu lá, foi no metrô, passou. E ontem aconteceu, né, cara, muito, mas muito pior do que no jogo contra o Juventude. Ontem, simplesmente, né, teve 3 coisas que aconteceu que vale a gente aqui pontuar. Primeiro, vamos começar do começo, tá? Que foi antes do jogo começar, teve uma brigada braba antes do jogo começar, entendeu? Tem vídeo, tá? De torcedores do Santos pulando catraca, depois nas catracas lá, um pulando em cima do outro, um atropelando o outro, funcionário caindo, passando mal. Teve relato de funcionário, né, que estava no Morumbi trabalhando, passando mal porque é um atropelando o outro, aí policial batendo em um, não sei o que, tipo, esse negócio bizarro, né, uns vídeos bizarros que tem aí nas redes sociais da confusão que aconteceu ontem, né, na chegada ali dos torcedores do Morumbi, na hora de passar ali na catraca também. Então já começou os episódios lamentáveis aí. Já começou aí. E depois, né, a gente teve aí também algumas fotos, entendeu? De torcedores não só do Santos, mas também do Vasco, cara, que picharam, tá? Picharam aí, né? Quase todos os grafites feitos nas imediações do Morumbi, né, cara? Nas imediações do Morumbi lá tem vários grafites lá, né, cara? Do Rogério Ceni, né? Do título que São Paulo conquistou, né, cara? Cheio de grafite lá, bonito pra caramba, né, cara? Muito bonito mesmo os desenhos lá de grafite. E torcedores do Santos e do Vasco, né, foram lá e picharam, né, cara? Zoaram todinho lá o grafite, né, que tem nas imediações ali do Morumbi. E negócio assim, pô, lamentável, bagulho triste, entendeu? E quando acabou o jogo, né, quando acabou o massacre do Vasco pra cima do Santos, também, né, várias e várias fotos aí de cadeiras quebradas, né, de várias cadeiras lá do Morumbi quebradas. Então teve os episódios aí antes de começar o jogo, as pichações no grafite, os caras zoaram os grafites tudinho que tinha lá nas imediações do Morumbi e quebraram cadeira, né? Então foi muito, muito pior do que aconteceu na primeira vez, foi no jogo contra o Juventude, que os caras vandalizaram só o metrô, né? E ontem aconteceu muito pior, né, cara? Tipo assim, acho que depois do que aconteceu ontem, né, depois disso, toda essa palhaçada que aconteceu ontem, acho que está muito claro que não tem mais nenhuma condição de fazer qualquer acordo semelhante a esse. Sabe o que eu fico me perguntando para mim mesmo? É o seguinte: o Santos, ele não vai alugar, né, não vai jogar no estádio do Palmeiras porque lá é sintético. Neymar não joga no sintético, ele mesmo já falou isso publicamente, né? Ele inclusive faz parte daquele grupo de jogadores que eram contra, que fizeram um movimento no começo do ano contra a grama sintética. Então, ele não joga na grama sintética. Começa por aí. Então, Allianz Parque já deixa de lado. Itaquera, tá? Lá no... Eu ia falar estado do Corinthians, mas não é deles porque eles não pagou, né? Lá em Itaquera,
o Santos foi jogar lá, não sei se foi no comecinho desse ano ou se foi no ano passado. Jogaram lá, né, o Corinthians alugou, emprestou lá o estádio pro Santos e vandalizaram Itaquera, né? Aí o Corinthians fez o quê? Ó, não vou emprestar, não vou alugar mais, aqui acabou, vocês não jogam mais. Sobrou o Morumbis, né? Sobrou o Morumbis, aí os caras vêm no único estádio que sobraram para ele jogar na capital, é o Morumbis, e os caras vão lá, picha muro, né, cara? Quebra cadeira, entendeu? Faz uma zona lá no estádio. Aí depois, tem torcedor do Santos que eu já vi várias vezes, falando que ninguém aluga o estádio pro Santos. Como é que aluga, cara? Desse jeito. O Corinthians já não aluga mais por um motivo, né, que é de dar razão, porque os caras vandalizaram o estádio. E no São Paulo tá acontecendo a mesma coisa, entendeu? Bagulho bizarro que aconteceu aí, né? O Santos quer trazer jogos para a capital porque a torcida enche o estádio quando vir jogar na capital. Tem o Neymar também, né? O que evidentemente atrai bastante público. E com, né, cara, com público de 40 mil, 50 mil, evidentemente que a renda é muito maior, coisa que não acontece na Vila, né? Porque meio gato pingado lá que dá para encher o estádio, coisa que no Morumbi dá para pôr 50 mil, 60 mil, e os caras têm uma renda, pô, que eles não têm na Vila Belmiro. Então, por motivos óbvios, aí eles vêm jogar na capital, em São Paulo. E tipo assim, como é que vai alugar estádio, emprestar estádio, se a torcida dos caras faz isso aqui? Torcedores, no caso, né? Torcida, não vamos generalizar. Se torcedores fazem esse tipo de vandalismo no estádio, como é que pode um negócio desse, né? Isso aí tudo é culpa do Casares. Acho que dessa vez tá mais que claro que não dá mais para fazer esse tipo de acordo. Tanto que vai jogar lá no Allianz Parque, né, que é sintético, vai jogar no Pacaembu, que eu acho que nem pode jogar no Pacaembu, daí nem tá podendo jogar no Pacaembu, e a capacidade lá também é de 20 e poucas mil, 30 mil pessoas, entendeu? Então, tipo assim, mais um episódios, né, no plural, aí, que aconteceu ontem, vandalizaram de novo, entendeu? Tipo assim, pô, zoadaço, mano, zoadaço aí. Aí depois os caras não vão jogar na capital porque ninguém quer alugar estádio. Aí depois fica chorando, né? Depois fica chorando, como eu já vi várias vezes. Que ninguém quer alugar o estádio na capital pro Santos, não sei o quê. É um negocinho que simplesmente não dá para aceitar. Do acordo que foi feito, né, que já foi feito aí, são 3 jogos. No caso, falta mais um. Né? Vamos ver o que eles vão fazer, vão aprontar nesse próximo jogo. Né? Se é que vai ter esse jogo, mas acho que vai ter, né? Porque o Casares não tem, como é que eu posso falar? Não tem impulso firme, né? Pra falar, ó, aqui vocês não jogam mais, acabou, entendeu? Já aconteceu episódio do metrô no jogo contra o Juventude, agora contra o Vasco foi muito pior, né? E o Casares tinha que, mano, ó, acabar com esse negócio aí, com esse acordo, aí com o Santos não vai mais jogar aqui e acabou. Entendeu? Não tem esse negócio, não, vamos conversar, não, o Santos vai pagar, aí, não, tem que pagar, o que tem que fazer é acabar com esse acordo aí e não emprestar mais, não alugar mais o estádio pro Santos. Verdade é essa. Depois de ontem, irmão, passaram de todos os limites, todos. Tipo assim, o que fizeram ontem é uma sacanagem. Porra, os grafites lá, tudo bonitão lá, pô, da história do São Paulo, títulos, ídolos do São Paulo, os caras ir lá pichar, zoar o bagulho todinho, porra, não dá, mano, porra, bagulho escroto demais, aí depois não vem jogar aqui, né, vai ter que jogar pra meio gato pingado na Vila Belmiro, porque em São Paulo ninguém vai querer mais alugar o estádio, porque os caras simplesmente não sabem se comportar, né, não sabem se comportar. É um bagulho bizarro, mano, tipo assim, bizarro, fica imaginando o cara, caramba, mano, vou zoar aqui, aí daqui a pouco os caras não querem mais emprestar o estádio e vai ter que jogar só na Vila, né? Sinceramente, apesar que esses caras também que fazem esse tipo de coisa, né? Bandido, vândalo, não deve nem estar preocupado com esse tipo de coisa, né? Enfim, cara, complicado e lamentável isso aí, né? Enfim, rapaziada, o que acontece? Hoje tem jogo ainda do Brasileiro, né? Tem Mirassol e Cruzeiro para fechar aí essa rodada, mas o São Paulo até aqui está em 6º lugar, empatamos com o Sport no sábado, né? E por enquanto estamos em 6º lugar, e isso aqui que acontece? Estamos em 6º lugar com 29 pontos, só que o próprio Mirassol que jogou hoje contra o Cruzeiro está em 7º lugar com 28 pontos, tem um ponto a menos que o São Paulo, só que o Mirassol tem 3 jogos a menos, né? O Mirassol tem 2 jogos para cumprir ainda, e esse terceiro jogo, no caso, é o dessa rodada que eles vão jogar ainda, né? Então eles têm 3 jogos, né? Vão jogar hoje e vão ficar só 2. Se o Mirassol vencer o Cruzeiro, já passa o São Paulo, né? Vai para 31, já passa automaticamente o São Paulo. Aí tem o Fluminense em 8º, que tem 27 pontos, mas tem 18 jogos. O Fluminense também, né? No caso aí, tem 2 jogos a menos, né? Se vencer só um dos 2 jogos, vai para 30, já passa aí o time do São Paulo. E outro time que pode passar o São Paulo também é o Galo, né? Que o Galo tem 24 pontos, 24, tem 2 jogos a menos. Se eles vencerem os 2, vai para 27, para 30.
né? Então, são aí 3 times que podem passar o São Paulo com jogos a menos. Mirassol, Fluminense e Galo, né? Na pior hipótese, né? Se você for imaginar que esses times aí vençam todos esses jogos, né? Vamos botar aqui a pior hipótese. Os times que têm jogo a menos, todo mundo venceu. Na pior hipótese, a gente cai para 9ª colocação, né? Da 9ª para baixo ali, a gente não tem mais risco de descer, né? Imaginando aí esses jogos a menos que esses times têm, né? Enfim, é torcer para esses jogos a menos aí, esses times perder, empatar, e para a gente conseguir manter ali essa posição de 6º, 7º ali, que é zona de Libertadores. Inclusive, nosso próximo jogo do Brasileiro é contra o Galo no Morumbi, né? Então é um confronto direto, então é muito importante vencer esse jogo porque é um confronto direto e os caras têm 2 jogos a menos, né? Então, se a gente ganhar deles, já abre mais 3 pontos aí, né? E já dá para ficar numa situação aí mais confortável em relação ao Galo, né? Que é o confronto da semana que vem. São Paulo que não ganha do Galo desde 2020, né? Bora ver se agora sai essa zica e a gente consegue vencer o Galo na semana que vem aí, né? Esse vai ser o jogo pós-Libertadores, né? Que a gente tem um jogo terça-feira amanhã e depois tem um Galo aí pelo Campeonato Brasileiro. Belezinha, meu parceiro? Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada. São Paulo faz seu último treino aí hoje, né? Amanhã já tem um grande jogo, já aquela ansiedade batendo pro jogo de amanhã, de ser o jogo mais importante do ano. É amanhã, né? Inclusive eu esqueci de falar isso aí, né? Vamos jogar na terça-feira, e o jogo mais importante do ano na terça-feira, e no domingo o São Paulo aluga e empresta o estádio pro Santos, né, cara? Inclusive isso é um ponto que eu acabei nem comentando, já que eu tava falando do jogo do Santos aí de ontem, né, cara? Tem que bater palma pro Casares, né, cara? É um acordo aí que simplesmente é bizarro e que só trouxe prejuízo pro São Paulo, né? Tipo assim, é um acordo que não agrega em nada, né? Não agrega em absolutamente nada aí, né? Aí o que acontece? Ontem, tá no domingo, o São Paulo se reapresentou, né? Jogou no sábado contra o Sport, se reapresentou no domingo, né? E é sobre isso que vamos falar. Sobre o treino, né, rapaziada? Os jogadores que jogaram contra o Sport fez aquele regenerativo, né, cara? Se recuperar ali, né, fisicamente. Não tem nenhuma novidade sobre os machucados. E treino mesmo tático ali com bola, só dos jogadores que não entraram em campo contra o Sport, né? E os da base, né? Os jogadores da base aí, né? Que integram aí o elenco para completar ali os times para fazer aquele treino aí tático, tá bom? O Rafael Tolói, tá, que foi contratado na semana passada pelo São Paulo, fez seu primeiro treino com o elenco neste domingo no CT da Barra Funda, no primeiro treino aí dele. Porém, ele não tem condições, né, de jogar aí na terça-feira contra o Atlético Nacional, porque ele não está inscrito. Quando o São Paulo contrata o Tolói, né, o São Paulo contratou o Tolói bem depois aí do prazo ali final de inscrever, né, novos jogadores aí nas oitavas, então ele não pode jogar na terça-feira, não vai estar no banco nem nada, né, ele não pode jogar aí. Aí o que acontece? Segundo o Globoesporte.com, há uma expectativa de que ele possa ficar à disposição do Hernan Crespo na rodada do Brasileirão do próximo final de semana, quando o São Paulo aí recebe o Atlético Mineiro, né? Então, no jogo contra o Galo, na semana que vem, daqui uma semaninha, tem essa possibilidade aí do Tolói tá no banco, tá aí disponível para o jogo aí contra o Atlético Mineiro, o que me surpreende, porque tem 2 motivos. Primeiro que o próprio já trouxe informação, né, que ele não joga desde maio, então ele precisaria de um tempinho aí, né, cara, para estar aí 100% para poder jogar. E mais ou menos aí, né, cara, um mês atrás, o próprio Rafael Tolói deu entrevista pro GE e falou que pelo fato de ele estar alguns meses sem jogar, né, ele precisaria aí de um tempo para poder fazer a sua estreia, assim quando ele fechasse com o novo clube, né, porque ele deu essa entrevista pro GE, ele estava livre, não tinha fechado com o São Paulo ainda, então eu pensei que ele ia ficar, sei lá, 2 semanas, 3 aí, até poder jogar, mas pode ser que na semana que vem ele já esteja aí à disposição do Hernan Crespo, né? Então vamos aguardar aí, porque se tiver uma ótima notícia, porque a gente precisa de zagueiro, né? A gente não tem zagueiro reserva aí, tá bom? Hoje tem treino, tá? Segunda-feira tem treino, o Crespo vai fazer o último treino, finalizar a preparação. O último / primeiro, né? Porque os caras que jogaram contra o Sport, apesar que no jogo contra o Sport foi mais o time reserva, né? Esqueci desse detalhe que no jogo do Sport jogou mais o time reserva ali, apesar que alguns entraram no segundo tempo, como o André Silva, como o Lucas Moura, Bobadilha, né? O Alan Franco jogou, né, como titular, saiu no segundo tempo, Ferraz entrou, então tem alguns titulares também que jogaram. E rapaziadinha, vamos treinar pênalti, hein? Vamos treinar pênalti, porque querendo ou não, né? Eu quero que o São Paulo ganhe um jogo de 5-0, minha vontade, mas querendo ou não, tem a possibilidade de ir para os pênaltis. Não dá pra gente, né, fechar os olhos para essa possibilidade e fingir que não pode acontecer. E o São Paulo recentemente está muito, muito mal de pênalti, né? Foi eliminado pro Atlético na Copa do Brasil de forma vergonhosa. Cara, os pênaltis do São Paulo é uma vergonha,
né? Os pênaltis do São Paulo foi uma vergonha contra o Atlético Paranaense. Fora que o Luciano perdeu o pênalti contra o Fluminense, Caleri perdeu contra o Sport, o Ferreirinha perdeu contra o Fortaleza. Então a gente está muito, muito mal aí em pênalti. Então, os jogadores aí que treinem muito pênalti aí, porque é uma possibilidade, né? Torcer para o São Paulo fazer um grande jogo e se classificar no tempo normal, mas tem a possibilidade de ir para os pênaltis. E se for para os pênaltis, o São Paulo tem que estar preparado. Tem que estar preparado, entendeu? Porque tem essa possibilidade aí, querendo ou não. Então, mais tarde a gente volta aí, né, com as notícias do treino de hoje, né, da preparação final do Crespo para o jogo de logo mais, tá bom? No jogo contra o Sport, aí, né, o São Paulo, né, botou muito jogador da base e, curiosamente, o Luca não tava, né? E eu acabei que nem comentei sobre isso com vocês. O São Paulo informou que o Luca, né, que se recuperou recentemente de uma lesão no adutor esquerdo, não viajou porque estava aprimorando a parte física, né? Então foi o motivo aí do Luca não estar nem no banco aí no jogo contra o Sport, né? Espero que não seja que amanhã não seja que ele foi vendido para o CSK por 5 milhões de euros, né? Rapaziada, olha essa informação aqui que o Arnaldo Ribeiro trouxe. O São Paulo não vai mais negociar o Henrique Carmo por pressão da torcida do São Paulo. Pelo menos não vai negociar nos moldes em que vinha sendo negociado com o PSV, né? Que as informações que tem no caso, é que o São Paulo estava negociando o Henrique Carmo com o PSV por empréstimo, né? Ia emprestar ele para o PSV e ele tem uma opção de compra ali ao término do empréstimo, né? O que é uma vergonha por completo. Então, ele jogou muito bem contra o Sport e o Arnaldo falou que a pressão que a torcida está fazendo, ainda mais depois que ele entrou muito bem contra o Sport, tá fazendo efeito aí e vai fazer a diretoria de São Paulo dar uma segurada, né? Dar uma pisada no freio aí em relação à venda do Ricardo, né? Porque o Ricardo já tem conversa, negociação aí, proposta para ele desde o ano passado, né? Informação que o Shakhtar queria, que o PSV queria. Então, segundo o Arnaldo Ribeiro, né? Essa pressão da torcida em relação ao Ricardo parece que vai fazer efeito. Vamos aguardar, né? Não dá para confiar muito na diretoria de São Paulo, mas vamos aguardar aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto. Saudações tricolores.